Milhões de pessoas se levantam toda noite para ir ao banheiro, e quase todas pensam a mesma coisa, que faz parte do envelhecimento, que é algo que simplesmente acontece. Mas como médica, eu preciso te dizer com toda clareza, não é normal. Na verdade, esse hábito noturno pode ser um dos sinais de alerta mais importantes que o seu corpo está te enviando, quase como um sussurro na escuridão, avisando antes que uma catástrofe aconteça. Você sabia que esse simples ato de se levantar para urinar, chamado na medicina de noctúria, está associado a um risco maior de derrame cerebral? Parece extremo, eu sei, mas a ciência que conecta esses pontos é fascinante e, sinceramente, um pouco assustadora. Fica aqui comigo porque nos próximos minutos nós vamos fazer uma viagem ao interior do seu corpo, e o terceiro sinal que eu vou te mostrar vai te surpreender de verdade. Se inscreva no canal agora para não perder nenhum conteúdo como este. Vamos começar desmontando o mito que está tão enraizado no nosso cotidiano que a maioria das pessoas nem questiona mais. Tenho certeza que você já ouviu isso ou até já pensou assim: é a idade. Bebi água demais. Tenho um sono leve. A gente normalizou tanto o ato de acordar às 2, 3 ou 4 da manhã com vontade de ir ao banheiro que simplesmente aceitou isso como algo inevitável, como se fosse uma sentença definitiva de quem está envelhecendo. Mas deixa eu ser muito direta com você. Do ponto de vista médico, isso não é normal. A noctúria é, por definição, a necessidade de acordar para urinar durante a noite. Uma vez de vez em quando, tudo bem. Isso pode acontecer por conta de um dia em que você bebeu mais líquido do que o habitual ou por alguma situação específica. Mas a definição clínica que nos coloca em estado de alerta é se levantar 2 ou mais vezes por noite de forma regular. Se isso soa familiar para você, o seu corpo não está simplesmente envelhecendo. Ele está te dizendo que algo não está funcionando bem. Ele está comunicando um desequilíbrio justamente nas horas que deveriam ser de máximo descanso e recuperação. E eu quero que esse vídeo seja interativo. Pega um segundo agora e me conta nos comentários. Quantas vezes você costuma se levantar por noite? 1, 2, mais. Sem julgamento nenhum, este é um espaço para entender e aprender juntos. Quando você compartilha a sua experiência, percebe que não está sozinha nessa situação e, ao mesmo tempo, começa a compreender a urgência do que estamos conversando aqui, porque o problema central não é o ato de urinar em si. O verdadeiro problema é o despertar. Cada vez que você abre os olhos no meio da noite por causa daquela pressão na bexiga, você está interrompendo o processo mais vital de reparação que o seu organismo possui, o sono profundo. Pensa no seu corpo como uma cidade incrivelmente complexa que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durante o dia, a cidade está a todo vapor. Trânsito intenso, barulho, atividade constante em todos os setores. Mas de noite, a equipe de manutenção entra em cena. As ruas são limpas, os edifícios são reparados, os sistemas são reiniciados para o dia seguinte. O sono é essa equipe de manutenção. É o momento em que o seu organismo faz tudo aquilo que não consegue fazer enquanto você está em atividade. Quando você se levanta para urinar, não é apenas uma pausa inocente. É como se, bem no meio de um reparo crítico no sistema elétrico da cidade, alguém desligasse o interruptor geral. O trabalho para imediatamente. E quando você volta para a cama, a equipe de manutenção não retoma o serviço de onde tinha parado. Ela tem que começar tudo de novo. Se isso acontece 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por noite, noite após noite, a equipe de manutenção nunca termina o trabalho. Os reparos ficam incompletos. O lixo se acumula. A cidade, que é o seu corpo, começa a se deteriorar por dentro, de forma silenciosa e progressiva. Essa é a primeira peça de um dominó que pode ter consequências devastadoras. Para entender o verdadeiro perigo da noctúria, precisamos falar sobre a arquitetura do sono, porque dormir não é simplesmente um bloco de inconsciência. É um ciclo elegante e complexo, com várias etapas, e cada uma delas tem uma missão específica. Simplificando bastante, passamos por 3 grandes fases ao longo da noite. O sono leve, que é a porta de entrada, fácil de ser interrompido por qualquer estímulo externo.
O sono REM, que é quando sonhamos e quando o cérebro consolida as memórias do dia. E o sono profundo, também chamado de sono de ondas lentas, que é a joia da coroa, o verdadeiro elixir da saúde. Durante o sono profundo, o seu corpo entra em modo de reparação máxima. A glândula pituitária libera hormônio do crescimento para reparar tecidos e músculos. O sistema imune se recarrega completamente. E o que é mais importante para a nossa conversa de hoje, o seu cérebro se limpa a si mesmo. Existe um sistema fascinante chamado sistema linfático, uma espécie de rede de drenagem exclusiva do cérebro, que se ativa durante o sono profundo e bombeia líquido cefalorraquidiano para eliminar toxinas e proteínas de resíduo que se acumularam ao longo do dia, incluindo a proteína beta-amiloide associada ao Alzheimer. Além disso, e isso é absolutamente fundamental, durante o sono profundo, seu sistema cardiovascular finalmente descansa de verdade. A frequência cardíaca diminui, a respiração se regulariza e, de forma crucial, a pressão arterial cai de maneira significativa. Essa queda natural da pressão durante a noite tem até um nome técnico, DIPEM noturno, e ele é um alívio vital para suas artérias e para o seu coração, uma espécie de férias obrigatórias para o sistema circulatório. Agora imagina o que acontece quando esse delicado equilíbrio é interrompido. São 2:30 da manhã. Sua bexiga manda um sinal. Seu cérebro, para atender a esse chamado, precisa te arrancar bruscamente de onde você estiver. E provavelmente você estava justamente naquele sono profundo tão precioso. Você vai ao banheiro, volta para a cama, mas não retoma o sono de onde parou. O ciclo tem que recomeçar do zero. E leva um tempo considerável para voltar ao sono profundo, se é que você consegue antes que o próximo sinal da bexiga apareça lá pelas 4 da manhã. Isso é a fragmentação do sono. Talvez você durma um total de 7 ou 8 horas. Mas não são horas de qualidade, são horas quebradas, ineficientes. É como tentar carregar o celular desconectando o cabo a cada 20 minutos. De manhã, a bateria mal subiu. Noite após noite, essa fragmentação cria uma dívida crônica de sono que o corpo vai acumulando sem conseguir pagar. As toxinas não são eliminadas completamente do cérebro. O corpo não se repara como deveria. O sistema imune fica comprometido. E o mais perigoso, o sistema cardiovascular nunca descansa da forma que precisa. É como correr uma maratona sem parar nos postos de abastecimento. Cedo ou tarde, o colapso deixa de ser uma possibilidade e se torna uma probabilidade real. A noctúria é o ladrão que rouba o seu sono profundo, a peça central da sua saúde a longo prazo. Agora é aqui que a conexão se torna direta e alarmante. Cada vez que você acorda de repente no meio da noite, não é um despertar tranquilo e suave, é uma mini alerta para o seu corpo inteiro. Seu sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, é ativado imediatamente. Pense em um animal dormindo na floresta. Se ele ouve um galho se quebrando, ele não acorda com preguiça, espreguiçando devagar. Ele acorda com o coração disparado, pronto para correr ou lutar. Fisiologicamente, é exatamente isso que acontece com você, em menor escala, mas com os mesmos mecanismos, cada vez que a bexiga te arranca do sono. Essa ativação libera um coquetel de hormônios do estresse, principalmente a adrenalina. Essa substância acelera a frequência cardíaca e contrai os vasos sanguíneos. É como pisar fundo no acelerador do coração ao mesmo tempo em que aperta as mangueiras por onde o sangue circula. A pressão, logicamente, dispara. Se isso se repete constantemente, noite após noite, o corpo passa a viver em um estado de estresse crônico. Isso mantém elevados os níveis de outro hormônio chamado cortisol, e a longo prazo, esse ambiente de estresse crônico contribui para a inflamação generalizada do organismo e pode influenciar os fatores de coagulação, criando um cenário no corpo onde o sangue tende a formar coágulos com mais facilidade. E lembra do DIPEM noturno? Aquela queda saudável da pressão arterial que deveria acontecer toda noite? A fragmentação do sono ataca esse mecanismo por dois lados. Primeiro, ao impedir que você permaneça no sono profundo, evita que a pressão caia como deveria. Segundo, cada pico de adrenalina durante os despertares empurra ativamente a pressão para cima.
Quando esse padrão se repete com regularidade, você pode desenvolver uma condição muito perigosa chamada hipertensão noturna. Em vez de cair durante a noite, a sua pressão arterial se mantém alta ou até sobe. Você está submetendo suas artérias, especialmente as delicadas artérias do seu cérebro, a um martelamento constante de alta pressão justamente quando elas deveriam estar descansando. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, em um estudo conduzido com adultos acima de 55 anos, demonstraram uma associação clara entre despertares noturnos frequentes e um risco aumentado de mortalidade por causas cardiovasculares. Isso sugere que a noctúria não é apenas um incômodo, é um possível indicador da saúde do seu coração e dos seus vasos sanguíneos. Vamos revisar essa cascata silenciosa que acontece enquanto você dorme. A noctúria te acorda. O despertar fragmenta o sono e interrompe a reparação do organismo. Cada despertar provoca uma descarga de adrenalina. A adrenalina dispara a pressão arterial. O ciclo repetido impede o descanso do sistema cardiovascular. Noite após noite, sem que você perceba, esse ciclo vai construindo o cenário perfeito para um desastre cerebrovascular. Agora que preparamos o terreno, é hora de unir todas as peças e entender por que a noctúria é uma bandeira vermelha tão importante para o risco de derrame cerebral, também chamado de acidente vascular cerebral, o AVC. Um AVC é basicamente um ataque cerebral. Ele ocorre quando o fornecimento de sangue para uma parte do cérebro é cortado e o tecido cerebral, sem oxigênio e sem nutrientes, começa a morrer em questão de minutos. Existem dois tipos principais. O mais comum, responsável por cerca de 87% dos casos, é o AVC isquêmico, uma artéria que vai ao cérebro se entope, quase sempre por causa de um coágulo. O outro tipo é o AVC hemorrágico, que ocorre quando um vaso sanguíneo do cérebro se rompe e sangra para o interior do tecido cerebral. Pensando no AVC isquêmico e na tempestade perfeita que descrevemos, a fragmentação do sono e a hipertensão noturna típicas da noctúria nos fornecem dois ingredientes perigosíssimos. O primeiro ingrediente: vasos sanguíneos danificados e sob pressão. A hipertensão noturna crônica é como bater nas paredes das suas artérias com um martelo toda noite, sem parar. Esse estresse constante danifica o revestimento interno dos vasos, o endotélio, a tornando-o mais suscetível à formação de placas de colesterol, o processo que chamamos de aterosclerose. O segundo ingrediente, um ambiente que favorece a coagulação. Como vimos, os alarmes noturnos repetidos e o estresse crônico criam um estado pró-inflamatório no organismo, que pode tornar o sangue mais propenso a coagular. Agora junta esses dois ingredientes. Você tem uma artéria danificada e estreitada por onde circula um sangue que tende a coagular com mais facilidade. O resultado pode ser um coágulo que se forma ali mesmo, chamamos isso de trombose, ou um pedaço de placa que se desprende, viaja pela corrente sanguínea e se aloja em uma artéria menor do cérebro, o que chamamos de embolia. Em ambos os casos, o fluxo de sangue para uma parte do seu cérebro começa a morrer. No caso do AVC hemorrágico, a conexão é igualmente clara. A pressão alta e constante enfraquece as paredes das artérias ao longo do tempo. É como encher um balão repetidamente, em algum momento a borracha cede e ele pode estourar. Se este conteúdo está sendo útil para você, se você está começando a conectar esses pontos com a sua própria experiência ou com a de alguém que você ama, aproveita esse momento agora, deixa o like e se inscreve no canal. O que vem a seguir, o plano de ação prático, é tão importante quanto tudo que você já aprendeu até aqui. Mas antes de chegar ao plano, existe algo ainda mais importante que preciso te dizer, porque a noctúria não é apenas um fator de risco isolado, ela é a ponta do iceberg. É o sintoma que nos avisa de que existem outras condições por trás, condições que são fatores de risco massivos para um AVC. Por exemplo, a noctúria é um sintoma incrivelmente comum da apneia obstrutiva do sono. Na apneia, você para de respirar por momentos ao longo da noite. Isso causa quedas bruscas nos níveis de oxigênio no sangue e picos de pressão arterial brutais. Muitos pacientes com apneia não tratada acham que têm um problema de bexiga,
quando na verdade é um problema respiratório que está causando a urgência urinária. A noctúria também pode ser um sinal precoce de insuficiência cardíaca. Quando o coração não bombeia com eficiência, o líquido se acumula nas pernas durante o dia, aquele inchaço que você percebe nos tornozelos à tarde. Quando você se deita, esse líquido retorna para a circulação sanguínea, os rins o filtram e a bexiga enche repetidamente ao longo da noite. Pode ainda ser sinal de diabetes mellitus não controlada. Com a glicose alta no sangue, o organismo tenta eliminar o excesso pela urina e a noctúria pode ser um dos primeiros sintomas de um diabetes ainda não diagnosticado. Portanto, quando você se levanta para urinar à noite, não é apenas a sua bexiga que está falando com você. É o seu sistema cardiovascular, o seu sistema metabólico e o seu sistema respiratório pedindo socorro. Ignorar a noctúria é como ignorar o alarme de incêndio porque o barulho está incomodando. O barulho não é o problema. Ele é o sinal de que a casa está pegando fogo. Agora vamos falar das causas. Porque para resolver um problema, primeiro precisamos entender suas raízes. A noctúria não surge do nada. Ela é resultado de uma ou várias causas que podemos agrupar em 3 grandes categorias. A primeira categoria, hábitos de estilo de vida. É aqui que você tem mais controle imediato. O culpado número 1 é beber líquido na hora errada. Muita gente passa o dia sem se hidratar adequadamente e à tarde e à noite tenta compensar bebendo grandes quantidades de água, chá ou suco. Os rins entram em atividade intensa e a bexiga fica cheia justamente quando você deveria estar no seu sono mais profundo. Os diuréticos ocultos são outro grande vilão. A cafeína, presente no café, no chá, em muitos refrigerantes e bebidas energéticas, diz aos rins para produzirem mais urina. Tomar cafeína depois do meio-dia é uma receita quase garantida para interrupções noturnas. O álcool é ainda pior. Além de ser diurético, ele destrói a qualidade do sono. Embora induza sonolência no início, ele fragmenta o descanso nas horas seguintes, tornando-o mais superficial e interrompido. As jantinhas pesadas e tardias também contribuem. Refeições muito abundantes, salgadas ou açucaradas à noite favorecem a retenção de líquidos que o organismo libera horas depois, justamente enquanto você tenta dormir. A segunda categoria, condições médicas de base. Aqui a noctúria se transforma em uma pista diagnóstica de grande valor. A apneia obstrutiva do sono, como mencionei, é uma das conexões mais fortes e mais subestimadas. Quando você para de respirar durante o sono, a pressão no tórax muda, o coração se distende e libera um hormônio chamado peptídeo natriurético atrial, o ANP, que ordena aos rins que eliminem líquido para reduzir a pressão. O resultado direto é uma vontade urgente de urinar. A insuficiência cardíaca congestiva, como expliquei, provoca o acúmulo de líquido nas pernas que retorna à circulação quando você deita. O diabetes mellitus faz com que os rins trabalhem em excesso tentando eliminar o excesso de glicose. A hiperplasia prostática benigna, o aumento da próstata, muito comum em homens acima de 50 anos, pode comprimir a uretra e impedir o esvaziamento completo da bexiga, que então enche rapidamente novamente. E a bexiga hiperativa, condição em que o músculo da bexiga se contrai sem controle, gera uma sensação de urgência repentina e frequente tanto de dia quanto de noite. A terceira categoria, mudanças relacionadas à idade. O envelhecimento em si traz alterações fisiológicas que nos predispõem à noctúria. Com o passar dos anos, o organismo tende a produzir menos hormônio antidiurético, o ADH, durante a noite. É esse hormônio que freia a atividade dos rins enquanto dormimos. Quando sua produção cai, a fabricação de urina não diminui como deveria nas horas noturnas. Além disso, a bexiga, que é um músculo, pode perder elasticidade e capacidade de armazenar urina com o tempo. Identificar qual dessas causas, ou qual combinação delas, está te afetando é o primeiro passo para recuperar as suas noites e blindar a sua saúde. Mas agora, atenção, porque aqui está o elemento que a maioria das pessoas ignora completamente e que pode estar sabotando todos os seus esforços sem que você perceba. Existe um erro que quase todo mundo comete quando tenta resolver a noctúria por conta própria, focar apenas na bexiga.
As pessoas reduzem a água à noite, vão ao banheiro antes de dormir, evitam café depois das 6. E quando as noites continuam interrompidas, ficam frustradas e desistem, concluindo que não tem jeito, é a idade mesmo. O erro está na perspectiva. A bexiga é apenas o mensageiro, não é a origem da mensagem. Como vimos, as causas podem ser cardiovasculares, metabólicas ou respiratórias. E existe uma condição específica que, segundo um estudo publicado no Journal of Nephrology, está presente em mais de 40% dos casos de noctúria em adultos acima de 60 anos e é diagnosticada com frequência muito menor do que deveria. A poliúria noturna, que é simplesmente a produção de urina em excesso durante a madrugada, causada por uma redistribuição anormal dos líquidos corporais ao longo do dia. O que provoca essa redistribuição? Exatamente os fatores que discutimos: insuficiência cardíaca leve não diagnosticada, hipertensão mal controlada, alimentação rica em sódio e sedentarismo. São condições silenciosas que vão se instalando aos poucos, sem dar grandes avisos, até que começam a roubar o seu sono noite após noite. Por isso, cuidar da noctúria não é simplesmente um assunto de urologia, é um assunto de saúde integral. E o plano que vou te apresentar agora parte justamente dessa visão ampla. Compartilha esse vídeo agora com alguém que você sabe que sofre com isso em silêncio, seja seu marido, sua mãe, sua amiga. Você pode estar dando a ela uma informação que vai mudar a vida. Chegou a hora do plano de ação. Entender o problema é metade da batalha. A outra metade é agir. E a boa notícia é que você não precisa se resignar a viver com noctúria. Existe um conjunto de estratégias claras e práticas que você pode começar a implementar ainda hoje. Pilar 1. Hidratação inteligente. Não se trata de beber menos, trata-se de beber melhor. O quando é tudo. Adote a estratégia da carga frontal. Beba a maior parte dos seus líquidos diários, água, sopas, chás, sucos, pela manhã e no início da tarde. Se a sua meta é 2 litros por dia, tente ter bebido 1,5 litro antes das 3 ou 4 da tarde. A partir das 6 da tarde, mude o chip, só beba se sentir sede real e em pequenos goles. Evite completamente grandes quantidades de qualquer líquido nas 2 ou 3 horas antes de dormir. Assim, os rins e a bexiga fazem o trabalho deles antes de você se deitar. Pilar 2. O ritual pré-sono. O que você faz na última hora antes de dormir pode fazer uma diferença enorme. Eleve as pernas. 1 hora antes de se deitar, deite-se e ponha as pernas elevadas, apoiadas na parede ou sobre almofadas, por pelo menos 30 minutos. Isso ajuda o líquido acumulado nas pernas ao longo do dia a retornar à circulação para que os rins o processem antes de você adormecer e não às 3 da manhã. Pratique também a técnica do duplo esvaziamento. 1 hora antes de dormir, vá ao banheiro. Depois, bem na hora de se deitar, vá novamente. Mesmo que não sinta muita vontade, sente-se, relaxe e esvazie o que restar. Isso garante começar a noite com a bexiga o mais vazia possível. Pilar 3. Otimize o seu santuário do sono. O seu quarto precisa comunicar ao seu cérebro uma única coisa: é hora de dormir. Escuridão total. O cérebro precisa de ausência completa de luz para produzir melatonina, o hormônio do sono. Invista em cortinas blackout e tape qualquer luzinha de aparelhos eletrônicos. Temperatura fresca. O corpo precisa reduzir ligeiramente a temperatura central para entrar no sono profundo. Mantenha o quarto entre 18 e 20 graus Celsius. Zero telas. A luz azul emitida por celulares, tablets e televisão engana o cérebro, fazendo-o acreditar que ainda é dia. Estabeleça uma regra firme: nenhuma tela 1 a 2 horas antes de dormir. Rotina consistente. Tente se deitar e acordar sempre no mesmo horário, inclusive nos fins de semana. Isso estabiliza o seu relógio biológico e ensina o corpo a quando é hora de descansar. Pilar 4. Alimentação e movimento conscientes. Estabeleça um horário limite para a cafeína, nada de café, chá preto ou refrigerante depois do meio-dia. Limite ou elimine o álcool, especialmente à noite. Jante de forma leve e cedo, evitando refeições pesadas, muito salgadas ou muito açucaradas nas 3 horas antes de dormir. O sal merece atenção especial.
O excesso de sódio na dieta favorece a retenção de líquidos durante o dia e a poliúria noturna que mencionei antes. Reduza o sal processado e fique de olho nos temperos industrializados, queijos, embutidos e fast food. E mexa-se durante o dia. O exercício regular, mesmo que seja uma caminhada de 30 minutos, é uma das intervenções mais eficazes para promover o sono profundo. Ele ajuda a regular os hormônios do estresse, melhora a saúde cardiovascular e favorece a redistribuição saudável dos líquidos corporais ao longo do dia. Implementar esses 4 pilares pode transformar profundamente a qualidade do seu sono, reduzir ou eliminar a noctúria e, mais importante do que tudo, desmontar aquela tempestade perigosa que estava se formando silenciosamente no seu organismo. Mas existe uma parte desse plano que não posso deixar de te dizer, mesmo que seja desconfortável ouvir. Existem situações em que o estilo de vida não é suficiente e onde a atuação médica é absolutamente necessária. Este vídeo tem o objetivo de te educar e te empoderar, mas jamais substitui uma consulta médica presencial. Por favor, considere o que vou te dizer agora como uma lista de controle inegociável. Você precisa consultar um médico se, mesmo depois de aplicar as mudanças de estilo de vida por pelo menos 4 semanas, continuar se levantando 2 ou mais vezes por noite com regularidade. Se sua parceira ou parceiro de quarto diz que você ronca muito ou para de respirar enquanto dorme, isso pode ser apneia do sono. Se seus tornozelos ficam inchados à tarde, pode ser problema cardíaco. Se você sente sede excessiva ou fome constante fora do normal, pode ser diabetes. Se sente dor ou dificuldade para urinar, pode ser infecção ou alteração na próstata. Se a noctúria está causando cansaço extremo durante o dia, dificuldade de concentração, mudanças de humor ou impacto significativo na sua qualidade de vida. Não tenha vergonha nem medo de falar sobre isso com o seu médico. A noctúria é um sintoma incrivelmente comum e, ao mesmo tempo, uma pista diagnóstica de enorme valor. Chegue à consulta e diga diretamente: estou me levantando X vezes por noite para urinar. Me preocupa a relação com risco cardiovascular e quero investigar isso. Seja proativa. Um exame feito na hora certa pode literalmente salvar a sua vida. Percorra comigo o caminho que fizemos hoje. Começamos desmontando o mito de que levantar para urinar à noite é algo normal. Vimos como a noctúria é a primeira peça de um dominó perigoso que fragmenta o sono, dispara hormônios do estresse, compromete o DIPIM noturno e pode levar à hipertensão noturna crônica. Conectamos os pontos e entendemos com clareza por que esse padrão é uma bandeira vermelha tão significativa para o risco de um evento tão catastrófico quanto o derrame cerebral. Identificamos as causas dos hábitos de vida, as condições médicas de base e construímos juntas um plano de ação prático e concreto. Mas o que eu mais quero que você leve deste vídeo não é o medo, é o poder do conhecimento, o poder da ação. Agora você sabe o que pode estar acontecendo no seu corpo. Você tem um plano claro e você sabe quando procurar ajuda especializada. Cuidar das suas noites é cuidar da sua saúde integral. É cuidar do seu coração, do seu cérebro, da sua vida. Cada noite dormida sem interrupções é uma vitória. É uma noite em que o seu cérebro se limpa, o seu coração descansa e o seu corpo se repara completamente. Você merece dormir bem. Você merece acordar descansada, com energia e com a clareza mental para aproveitar cada dia. E agora você tem as ferramentas para começar essa transformação. Se este vídeo abriu os seus olhos, se ele te deu uma nova perspectiva ou um plano concreto a seguir, eu te peço uma última coisa. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais dicas de saúde renal e longevidade. Porque todo mês eu trago conteúdos como este baseados em evidências científicas, pensados especialmente para quem quer viver mais, com mais saúde e com mais qualidade de vida. Eu sou a doutora Mariana Coelho e cuido da sua saúde com carinho e consciência. Até o próximo vídeo!